Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Cláudia Cinelli, odontopediatra e ortodontista. E aí eu vim aqui explicar para vocês um pouquinho o que fazer e como prevenir cárie na primeira infância. Tem tido alguns casos e tem tido aumento de casos de cárie na primeira infância por alguns motivos, né? Eu não vou considerar esses motivos agora porque vai ser uma situação muito polêmica, mas o que eu queria explicar para vocês criança, ela não conhece os sabores dos alimentos. A gente, os pais, os avós, enfim, os adultos é que oferecem os alimentos para a criança. Então, a gente precisa entender o que esses alimentos podem interferir de positivo e de negativo na boca e no desenvolvimento de possíveis cáries na primeira infância. Então, quando a gente fala em livre demanda, a gente está falando da criança estar mamando o tempo todo no peito, ao momento que ela quiser, da forma como ela quiser ser alimentada. Isso não gera um problema de cárie na primeira infância, desde que a gente tenha essa alimentação básica materna, ponto. Não tem outro alimento inserido junto. Quando a gente fala em alimentação de livre demanda, a partir do 6º mês, 7º mês, 8º mês, 9º mês, 1 ano e meio, a gente está falando que esse bebê, ele já está se alimentando. Ele está comendo o café da manhã dele, está comendo a frutinha, está comendo o almoço, está comendo outra fruta, outro alimento à tarde, e aí e à noite a mesma coisa, né, a janta, e a gente está falando que tem outros fatores de líquidos envolvidos no meio, que pode ser suco, água, enfim, outras coisas. Então, qual que é a situação nessa possibilidade de ter cárie na primeira infância? É a gente conseguir manter a alimentação saudável, tanto para um organismo de uma forma geral, como para a boca. Então, a gente indica um X vermelho, ou seja, proibido doces, açúcar, até por volta dos 2, né? 2 anos, 3 anos, se a gente conseguisse, seria ótimo. Então, até essa idade, a gente deve evitar coisas que têm açúcar. Então, lembrando que tem alimentos que já têm o açúcar embutido. Então, um Danone, ele tem açúcar lá na composição. Uma bolacha, mesmo salgada, creme cracker, por incrível que pareça, meu Deus, tem açúcar envolvido. Não que a gente tem que ser bitolado a ponto de não oferecer nada, mas a gente tem que ter o bom senso. Então, a criança foi no aniversário, tá com 2 aninhos e quer provar um brigadeiro, tudo bem, é uma exceção, né? Pode ser dinâmica a coisa, mas que aquilo não vire uma rotina. Então, vamos lá, vamos tentar evitar o açúcar até essa idade, lembrando dos alimentos que estão com açúcar embutido, né? Uma coisa importante, assim, só para ressaltar, leite de soja geralmente tem açúcar embutido, né? Leite de soja, leite de amêndoas, esse tipo de produto, sucos artificiais, todos eles têm açúcar embutido. Ah, eu tô comprando suco que fala que é só a fruta. Verifica se é realmente isso, porque normalmente não é, né? Outro fator importante que a gente tem que lembrar, que a criança vai se alimentar. E essa alimentação vai ter formação de placa bacteriana na boca. Ou seja, eu preciso escovar o dente. Não é porque ela tem 7 meses, 8 meses, mas os dentes estão na boca, formou placa bacteriana. Então, depois das alimentações, a gente tem que fazer o quê? Escovar os dentes. Lembrando que tem escova macia, tem escova de tamanho indicado para cada idade também. Então, tendo esses cuidados, a gente consegue manter livre de cárie a criança até a idade adulta. A gente está falando aqui de primeira infância. Mas, vamos imaginar que por alguma situação a criança teve uma cárie, né? A cárie, ela não vem assim voando e aparece na boca. Ela tem um processo que mostra pra gente, que é o odontopediatra, que a gente conhece esse processo, uma alteração inicial que parece ser uma coisa simples, que é uma mancha branca, né? Na região propícia de ter cárie. E aí esse processo dessa mancha branca vai evoluindo até a hora que ela forma uns buraquinhos. Ela cavita, que a gente chama. Enquanto é um processo inicial de cárie, ou seja, a importância é fundamental de ir ao
odontopediatra logo de bebezinho, para você ter essa orientação e conseguir entender se existe um processo de cárie ou não. E mais importante, é entender como evitar esse processo de cárie. E aí, se a gente tem um início, que é essa mancha branca, a gente tem protocolos que a gente consegue trabalhar no consultório para que essa mancha não evolua para um buraquinho que tenha que ser feita uma restauração. Se já tem a cárie, a gente tem esse processo todo que tem que corrigir a alimentação, tem que corrigir a escovação, tem que envolver o núcleo familiar como um todo e tem que tratar. E quando a gente fala em tratar uma criança pequenininha de 2 anos, não é simples, né? Você imagina, eu vou ter que tratar uma criança na cadeira que eu não posso ter incômodo de saliva, tem que ficar de boca aberta, não pode morder o nosso dedo, a mãe tem que ajudar. É uma coisa assim, é uma ginástica que a gente tem que fazer no consultório. Tem criança que ajuda muito bem, tem criança que não ajuda. E nesses casos das crianças que ajudam, tá tudo bem, os pais saem daqui felizes. Mas tem aqueles casos que as crianças não vão ajudar e que a gente tem que fazer aquele procedimento. E aí, como fazer? Tem várias formas que a gente trabalha, mas a ideia é, não vamos ter cárie na primeira infância. Né? Vamos tentar manter essas crianças lindas e livres de cárie, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aqui embaixo. Até mais, tchau, tchau.